Vamos ouvir um outro áudio agora, em que um integrante ainda não identificado pela Polícia Federal também fala sobre essa trama golpista e a urgência de agir. Vamos ver. Se nós não tomarmos a rédea agora, depois eu acho que vai ser pior. Na realidade vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Daqui a pouco nós vamos entrar numa guerra civil, porque daqui a alguns meses esse cara vai destruir o exército, vai destruir tudo. Aí o povo vai dizer assim, agora que mexeram com vocês vão para a rua. Vocês resolvem tomar. Então vai ficar feio, porque ele vai destruir todo o exército, ele vai mandar todos os 400 embora. Menos, vai ficar com G. Dias e alguns outros aí. Cara, não vai ficar legal, cara. É melhor ir agora. O povo tá na rua e pedindo. Bom, Sakamoto, guerra civil agora ou depois, disse ele. Bem, isso vai ao encontro, apesar de não ser a voz, né? Mas isso vai ao encontro daquela reunião ministerial de julho de 2022, em que tinha 22, 23 ministros do Bolsonaro, e o Bolsonaro exigiu que todo mundo defendesse que iria haver fraude nas urnas eletrônicas, e o general Augusto Heleno disse, olha, a gente tiver que fazer, temos que virar a mesa antes, tá? Tem que virar a mesa antes e não depois, né? Então é engraçado que vai ao encontro, mostrando que havia também um ponto de vista compartilhado entre os golpistas, principalmente os golpistas da caserna. Mas, e com isso também soma-se outros áudios que já estão circulando, Diego, falando do seguinte, olha, a gente precisa criar um gabinete de crise sem esse pessoal que se acha acima da linha da ética, tem que juntar a rataiada. O pessoal estava claramente... Gente, eu não sei, às vezes eu fico com um pouco, na verdade, de curiosidade, que tem muita gente que se nega a falar a palavra golpe de Estado, sendo que os próprios conspiradores consideravam que o que eles estavam fazendo era virada de mesa, era guerra civil, era golpe de Estado, era juntar rataiada, era fazer aquilo que os frouxos, que os cagão não tinham coragem. Ou seja, eles sabiam que estavam, mandando a democracia para o espaço em nome daquilo que eles consideravam um bem maior. Sabe? Este é um ponto. Os golpistas sabiam que estavam dando um golpe, né? Esta é a coisa mais interessante. Eles sabiam que estavam dando um golpe. Então, nesse ponto, pelo menos, respeito, né? Eles sabiam que estavam dando um golpe e concordavam com isso. E aí você vai pegar a desconexão com uma parte do público bolsonarista. Uma parte do público bolsonarista, da extrema-direita na sociedade, apoia exatamente o quê? Golpe, sabe? Não, vira a mesa, tira, dane-se que ganhou, não deixa eles assumirem. E tem uma outra parte bolsonarista que cola aquela ideia do tipo, não é um golpe de Estado, quem deu o golpe de Estado foi o PT, quem deu o golpe de Estado foram eles. Olha que louquinho, que é interessante, que é uma parte do discurso bolsonarista, do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro fala, não, quem deu o golpe de Estado foram eles, eles que roubaram, eles que fraudaram, né? Que aí vai ao encontro de uma parte do público dele que também fala isso, que fala, não, nós somos os democratas, nós que fomos pro 8 de janeiro, que somos os heróis e os mártires da democracia, né? Só que tem uma parte dos setores militares que sabiam muito bem o que estavam fazendo. E aí, só para retomar e jogar de volta para você, Diego, isso é importante que o pessoal lembre, que é o seguinte, o golpe não é só do Bolsonaro, é do Bolsonaro e de setores militares. Você tem 25 pessoas que são oficiais, né, e um suboficial, mas mostrando tudo isso. Não é as Forças Armadas como um todo, mas você tem setores golpistas das Forças Armadas que juntaram com o Bolsonaro. E por um acaso, os setores golpistas das Forças Armadas tinham mais clareza do que eles estavam fazendo do que o próprio auto-engano que o Bolsonaro vendia para os seus seguidores, né? Mas isso também mostra, olha, a gente tem uma parte do golpe que eram os militares, uma parte do golpe que era o Bolsonaro, e os militares estavam muito claros. Inclusive tem gente comentando, né, tem colegas comentando que havia até a chance de golpe sobre o golpe, do pessoal deixar o Bolsonaro fora, né? Na hora que houvesse uma entrada militar forte, criasse um gabinete de crise, ela deixasse o Bolsonaro forte e o Braga Neto dentro. Então, Diego, tem muita coisa ainda para explicar, né? E eu, sinceramente, acho que tem muito mais militares aí envolvidos e vai aparecer mais gente graúda. Um que a gente sabe, viu, pessoal, é o Mauro Cid, que é delator. E ele também foi flagrado nos áudios
falando que o golpe teria que ser dado até o dia da diplomação do presidente Lula. Vamos ver. Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes, né? Ele espera para ver até onde vai, né? Ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, né? Não dá para esperar muito mais passar, né? O dia 12 teria que ser antes do dia 12, né? Mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o exército não pode papar mosca de novo, né? Em área militar ninguém vai se meter. Até porque a manifestação é pacífica, né? Ninguém está fazendo nada ali. Bom, Raquel, a gente sabe que o Bolsonaro ele fala que tem essa mania de esperar, e realmente, observando o comportamento dele nos últimos anos, a gente percebe que ele aguarda até o último instante para definir em qual canoa pular, né? Para definir o que vai ser melhor para ele também, né? O que vai ser possível para ele também, o melhor cenário para ele possível, né? Enfim, depois tem um outro áudio que a gente já tem a transcrição, ele fala que o Bolsonaro falou que até o dia 31 é possível, né? Até o último dia do governo dele. Diego, assim, dar um golpe é crime, né? Então, o que o Bolsonaro estava, se essa investigação, né, for concluída dessa forma, é sempre bom a gente nunca se precipitar, mas se essa investigação for concluída dessa forma, se tudo ficar comprovado, o que ele estava hesitante é porque ele percebia que ele não tinha todo o apoio, e se você tenta dar um golpe publicamente, isso vem tudo a público e não consegue, você vai pra cadeia. Então, toda a hesitação dele, que o Mário Fernandes, o general Mário Fernandes, tanto reclama, e os outros ali mais exaltados do seu entorno, é porque ele estava com medo de ir pra cadeia, certo? Estava com medo de fazer a tentativa de golpe publicamente, de assinar a minuta do golpe, colocar o bloco na rua, como se diz, né? Porque aí não precisava essa investigação toda, tudo isso estaria muito às claras e ele ia preso, né? Imagina, se fizesse uma quartelada que não funcionasse, como não iria funcionar, né? A investigação fica clara, está ficando mais clara com as investigações, foi tudo planejado e só não se colocou em marcha porque não tinha apoio, não ia funcionar e ele ia preso. Bolsonaro, ele hesita na eleição municipal, a gente viu muito isso, né? Ele ficou ali hesitando entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal para sempre ver o que é o melhor cálculo político para ele. Ele é um político experiente, outros políticos também fazem isso bastante, mas nesse caso aí era ainda mais grave, né? Porque ele ia cometer um crime gravíssimo. Vamos ouvir mais um áudio que o UOL teve acesso, em que falam sobre uma fraude no sistema eleitoral, né? Sem provas, a gente já sabe, aquele discurso antigo de que houve fraudes no processo eleitoral de 2022. Veja aí. Mas que de preto, porra, por favor, o senhor tem que dar uma forçada de barra com o alto comando, caramba, com o General Freire Gomes, com o General Paulo Sérgio, pô. Cara, o relatório do MD, ele não pode ser diferente do que disse essa live argentina. E eu tenho certeza, pelo que o Vergara me disse, as conclusões são as mesmas. Isso é impactante, essa porra. Tá na cara que houve fraude. Tá na cara, não dá mais pra gente aguentar essa porra, meu. Tá foda. Tá foda. E outra coisa, nem que seja pra divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas, e aí sim, porra, talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. E como o senhor disse mesmo, pô, boa parte do alto comando, pelo menos do Exército, não está muito disposto, né? Ou não vai partir para intervenção, a não ser que, pô, o start seja feito pela sociedade, pô. Pô, general, reforce isso aí. Bom, a fraude a gente sabe que não teve, né? E 64 a gente sabe que foi golpe, Sakamoto.
Ele estava falando, quando ele falou de live argentina, ele estava falando daquela transmissão do Fernando Serimedo, né, que participou ativamente, né, da tentativa de golpe, né, que tentou ajudar Bolsonaro a desestabilizar a credibilidade das urnas eletrônicas, mostrando que ele teve mais voto, né, mentindo, né, ou seja, que ele teve mais voto, usando dados que ele tirou de vozes da cabeça dele, sabe, dados que depois o pessoal facilmente desconstruiu como mentirosos, né, como fraudulentos, como achados no lixo, né. Então o que acontece, o próprio Fernando Serimedo é um dos 37 indiciados, né, hoje, né, não à toa que ele é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal. E aí o Mário Fernandes mostrando, na verdade, que, olha, ele tem que pegar isso aí, ele tem que pegar aquele conteúdo e difundir. E isso é interessante, porque também mostra, as pessoas perguntam, mas por que a produção de conteúdo falso, de conteúdo distorcido, por que a militância digital é tão importante? Por que aquele inquérito das milícias digitais era tão importante? Tá aí uma das respostas pelas quais aqueles inquéritos são tão importantes. Houve uma produção maciça no Brasil durante anos de mentiras, de conteúdo enganoso, de conteúdo falso, de conteúdo distorcido, de desinformação pura sobre o sistema eleitoral, sobre a democracia, sobre o STF, sobre o TSE, sobre os partidos políticos, sobre tudo. Sobre tudo que afetava o Bolsonaro, que desinteressava o Bolsonaro. Houve uma construção. O golpe não começou no dia seguinte da derrota bolsonarista. O golpe vem sendo construído desde antes. Quando o Bolsonaro, lá atrás, em 2019, já dizia que não pretendia sair do poder. Tão fácil. Então o que acontece? Houve uma construção, e esse conteúdo falso, mentiroso, distorcido, da qual o Serimedo é um dos expoentes de produção, mas teve vários outros, inclusive deputados, deputadas, políticos, né, influenciadores bolsonaristas, contribuíram bastante para inflamar. E olha que interessante, o Mário Fernandes, ele fala o quê? Tem que pegar aquele conteúdo, ou seja, um conteúdo mentiroso de desinformação, para inflamar a massa e mantê-la mobilizada. Olha que interessante, é exatamente isso. Ou seja, pegar aquele conteúdo distorcido, manter a massa mobilizada e manter a massa passível de ser manipulada para ajudar no processo. É o que aconteceu, inclusive, no 8 de janeiro. E antes disso, ficamos 2 meses vendo milhares de pessoas acampadas nas portas de instalações militares, pressionando as Forças Armadas por um golpe de Estado. E o próprio comando, os 3 comandantes das Forças Armadas, em determinado momento, soltaram uma nota dizendo que viam atos democráticos naquilo. Aquilo foi perigoso. Aquilo foi muito perigoso. E no 8 de janeiro, esse pessoal manipulado por isso foi para cima da Praça dos Três Poderes, né? O que aconteceria se tivesse tido apoio militar efetivo naquele momento? Eles teriam utilizado aquele momento para fazer uma intervenção? E aí era esse o ponto. Ninguém acha, e eu acho que é importante só para finalizar, quando qualquer pessoa fala, mas ali era um protesto, um quebra-quebra, eles não tinham tanques. Não, pequenos gafanhotos. Quem achou que aquelas mulheres, aqueles homens que estavam lá, eram os idealizadores do golpe de Estado? Aquilo era uma massa de manobra gigantesca, empurrada pelo pessoal que idealizou o golpe, para poder causar um caos, para poder destruir, para poder servir de estopim, para que as Forças Armadas entrassem na jogada. Era isso, era a mesma razão de que botaram uma bomba no dia 24 de dezembro à noite num caminhão de combustível que estava a caminho do aeroporto de Brasília para explodir o aeroporto de Brasília e gerar também uma entrada das Forças Armadas. Outras ações também, o próprio assassinato da chapa eleita também tinha esse objetivo no final das contas. Então estava tudo muito bem conectado. E não podemos esquecer, Diego, esta função da produção de mentira para articular a massa bolsonarista, né, executora, etc e tal, para fazer a vontade desse núcleo que estava manipulando tudo isso. A fala do Mário Fernandes é um resumo desse processo, né? É um resumo de um processo que, inclusive, é muito maior, não começa com ele e na qual ele era apenas uma das peças no tabuleiro. Raquel. Perdão, Diego, você pode repetir? Retomando o áudio do Mário Fernandes, né, que ele fala que tá na cara que houve fraude, com aquele discurso de que houve fraude no processo eleitoral e ressaltando a importância de fazer algo parecido com 64, né, quer dizer, trazer as pessoas para apoiar também o movimento golpista. Gente, é uma loucura tão grande, né? Nunca houve qualquer comprovação de fraude no processo eleitoral.
Não houve, não existe. Depois que passou, né, tudo aquilo, aquela confusão toda que foi a eleição de 22, essa narrativa simplesmente sumiu. Eles não voltaram a insistir nisso, não falaram disso nas eleições municipais. Vira e mexe, assim, você vê um ou outro vídeo questionando, principalmente a questão do voto impresso, né, que eles colocam um pouco, colocam algumas figuras de esquerda que já falaram sobre a necessidade de voto impresso, mas assim, eles fizeram uma enorme confusão com essa narrativa de que precisava, de que havia indícios de fraude. Não houve, nunca apareceu nenhuma prova. Isso aí é uma tática de discurso, né? Uma tática de discurso em relação a você questionar o processo para te dar margem, convencer um monte de gente desse espectro político, pessoas normais no Brasil inteiro, sem apresentar nenhuma única prova, né? E eu nem duvido que esse general seja um dos convencidos, mas quem estava ali no topo do sistema político sabe que não houve fraude e utilizou essa narrativa para poder fomentar as pessoas e fomentar e construir todo estou procurando a palavra, construir todo mesmo um plano, um convencimento das pessoas, né? E aí você pode ver que narrativa, né? Nas eleições municipais a gente nem viu isso. É realmente um plano, é realmente um instrumento de discurso para fomentar discurso e fomentar discussão e ir levando as pessoas a acreditar nisso. É verdade. Bom, não sei se a Carol quer complementar, nosso tempo também está acabando, Carol. Se quiser arrematar, fique à vontade, viu? Só um destaque, que é o seguinte, no próprio áudio é interessante ver o general admitindo que não existia adesão ao golpe naquele momento, tanto que ele fala que precisava inflamar a massa para que elas se mantenham nas ruas e o alto comando quer o clamor popular, como foi em 64. Boa parte do exército não está muito disposta. Isso tudo o próprio general falou. Então, assim, a impressão que dava é que as Forças Armadas como um todo não tinham essa disposição para o golpe, mas tinha um ou outro ali dentro, para ser mais precisa, os militares que foram todos denunciados agora, né, em número de 25, é isso, Sakamoto? Então, isso perto dos militares todos é pouca coisa, mas pode provocar um estrago grande. Foi uma tentativa que não deu certo justamente porque não tinha respaldo das Forças Armadas e não tinha o clamor popular necessário que eles estavam precisando.